de próstata, eu não queria falar especificamente sobre esse tema, porque eu acho assim, um tema bem pesado e que causa muito medo nas pessoas. Mas, em termos, vamos falar um pouquinho sobre a prevenção, diagnóstico e como tratar. Porque antes de falarmos de fato sobre o problema em si, a gente precisa saber como prevenir o problema antes que ele venha, né? Porque depois que ele já estiver, digamos assim, conosco, o que nos resta agora? Só o tratamento. Então a gente fala especificamente sobre prevenção para que o problema não venha. Vou pedir para o rapaz passar o slide, né? Passe para mim, por favor. E aí, dentro desse aspecto, é importante a gente entender, né, como a tia Carmelita falou aqui, que novembro é considerado novembro azul, né, para os homens, que os homens de fato precisam se cuidar. Hoje, até que a gente tem um pouco mais de consciência em relação ao cuidado masculino, mas se a gente for um pouquinho mais atrás, há uns 10 anos atrás, a gente ia observar que pouquíssimos homens vão ao médico. Eu, particularmente, não gosto de médico, eu prefiro médica, né? Acho mais agradável, né? Conversar com uma mulher, inclusive a minha urologista é médica, né? Por quê? Por várias razões, até pela questão também do tamanho do dedo, né? Enfim. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Vamos passar o primeiro slide aqui, por favor. Pode passar. Primeiro, a gente precisa saber o que é a próstata. Pode passar, está passando aí. O que é a próstata? É aquela coisinha bonitinha ali, ó, que todo homem tem. A gente precisa entender que a função da próstata no homem é a mesma função que os ovários têm na mulher. Então, se eu não cuido da minha próstata, vai me trazer diversos problemas de saúde. Um deles, por exemplo, é a dificuldade em fazer com que a mulher possa procriar, né, filhos. Na mulher, se ela tiver problemas de ovários, ela também terá dificuldade em ter filhos. Vejam, por exemplo, eu queria que vocês viessem mais à frente para vocês verem melhor, né? A próstata normal para a próstata aumentada. A diferença é muito grande, né? Então, é importante a gente observar também que nem sempre a próstata, ela dá os seus sinais. É como, por exemplo, a mulher que tem síndrome dos ovários policísticos. Para apresentar os sinais ou os sintomas, demora um pouquinho na mulher. No homem é a mesma coisa, só que como na mulher, quando ela está com problemas de ovários, ela começa a ficar irritada, abusada, né? Começa a cair cabelo. No homem é a mesma coisa, o homem começa a ficar um pouco irritado, nervoso, começa também a cair cabelo, não é o meu caso, tá? No meu caso é uma questão genética já. E aí o que é que eu preciso entender? A próstata, ela é um órgão pequeno, ela é do tamanho de uma noz. Uma nozinha, noz moscada que a gente chama, né? Pode passar o próximo slide. E quando a gente observa que ela, pode passando os dizeres lá, por favor. E quando a gente observa que ela está incomodando, é porque ela já está realmente nos seus sinais um pouco avançados. Ainda existe no Brasil, principalmente entre a classe evangélica, aquela resistência do homem em procurar atendimento médico. Só que se nós formos analisar, é muito mais vantajoso a gente procurar um atendimento médico do que ter que tratar um problema de saúde muito sério, que entre os homens já é o segundo maior tipo, ainda só perde para o câncer de pulmão, para aqueles homens que são fumantes. Então isso significa dizer que de cada 6 homens, um desenvolverá a doença. E olha que coisa interessante, não fui eu que contei, mas alguém contou que a cada 38 minutos um homem morre de câncer de próstata no Brasil. Isso é uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, lá em São Paulo. Não foi eu que contei não, mas eles contaram lá. Então imagine vocês que durante o tempo que a gente estiver conversando aqui, em 38 minutos, um homem estará morrendo de câncer de próstata. E por que essa resistência masculina? Primeiro, tem a resistência por ser homem. E segundo, tem uma resistência que a gente precisa quebrar esse tabu, que é a resistência religiosa. Existe muito isso, né? Mas eu sou cristão, eu não vou ao médico fazer o exame. Sim, justamente por você ser cristão e você ser homem, porque só tem próstata quem é homem,
é que você deveria ir ao médico fazer o exame. É de suma importância. E olha que há 15 anos atrás, no Brasil, não existia esses programas que o governo dá. Para uma pessoa descobrir, ter um diagnóstico que tinha câncer de próstata, ele tinha que ir para o poder privado, tinha que ir para a assistência privada, porque a assistência pública não tinha isso. E hoje ele tem essa preocupação. Por quê? Porque está havendo, principalmente aqui no Nordeste brasileiro, uma incidência muito grande de câncer de próstata em pessoas abaixo dos 40 anos de idade. Coisa que a gente só via aos 60 anos para cima. Não tem esse adágio que as pessoas falam que só tem pressão alta, só tem diabetes quem é idoso, não é assim? O pessoal não pensava nisso antes? Não. Eu tive um caso de um paciente na Bahia que morreu aos 19 anos com câncer de próstata e era um jovem de 19 anos. Então hoje não existe mais isso. A doença, ela não decide idade, ela não decide religião, ela não decide faixa econômica. A doença simplesmente ela vem. E ela vem por quê? Porque a gente convidou. Porque ela não tem perna para mim sozinha. A gente é que acaba convidando. Pode passar, por vontade. Pode um pouquinho rapidinho, só para a gente quebrar um pouquinho aqui o tabu. Vamos lá. Vocês estão vendo o dedinho do rapaz ali, né? Pronto. Vejam só. Qual o período que eu devo fazer, se for o caso, o exame de toque? E quanto tempo dura o exame de toque? A partir dos 45 anos e dura apenas 10 segundos. Irmãos, são os 10 segundos mais rápidos da vida de vocês, que vocês mais vão estar orando. Senhor, abençoa que passe logo. Passou os 10 segundos. Mas, pode passar para o próximo slide. Veja quais são os impactos dos fatores de prevenção que nós temos aqui no Brasil. 10 segundos é muito tempo? Não necessariamente. Mas em 10 segundos uma pessoa pode vir a óbito. Em 1 segundo você pode ter um acidente automobilístico. Pode. Pronto. É só 10 segundos o exame de toque quando necessário. Olha que coisa interessante. Os exames feitos para a prevenção têm uma maior incidência na prevenção da próstata, do câncer da próstata. Depois dele vem quem? Os exercícios físicos, aí vem a alimentação e aí vem o peso saudável. São os 4 fatores, principais fatores, para a prevenção do câncer de próstata. Bom, vamos lá. Pode passar o próximo. Mas quando é necessário que eu faça o exame de próstata? Vai depender muito de cada fator. Primeiro, a idade que mais tem risco é após 50 anos. Quando o quê? Quando este homem ele já tem um histórico familiar de câncer de próstata. Por exemplo, um pai, um irmão ou um tio que antes dos 60 anos teve o câncer de próstata, é importante que ele, aos 50 anos ou antes, possa fazer o exame de toque. Mas o meu médico falou que o PSA é o principal. Não necessariamente. Porque para cada caso, um caso. Ele pode ser o início para você observar se tem uma hipertrofia, uma atrofia ou uma hiperplasia. Mas, se você já tem casos na família, é importante que você faça o exame de toque retal até antes dos 50 anos. Eu estou com 44. Com 40 anos eu fiz o meu. Por quê? Porque eu já tive incidência de câncer. Eu tive 2 cânceres que eu tratei. Então, foi necessário para mim, porque não tem histórico na família. Mas quando a gente já tem um problema como esse, geralmente ele inventa de aparecer em outro lugar, né? Então, como eu viajava muito, tinha uma vida muito corrida, então aos 40 anos eu fiz o exame de toque com a doutora Ana Galvão, se vocês quiserem eu posso indicar, uma senhorinha de 79 anos, ainda trabalha. Aí morri fazendo exame de toque. E foi importante para mim. Depois eu fiz o PSA para poder comparar, e simples assim. Por quê? Porque às vezes o PSA, que é o exame de sangue, ele pode dar um falso positivo e um falso negativo. De repente você faz o PSA, mas o meu médico disse que está no bloqueio. E nem sempre está. Porque exames laboratoriais têm erros, né? Oi? Você disse que faz o exame, o PSA, o exame de toque, tem a ressonância também. Tem, e tem a ultrassom. Né? No caso da ultrassom. Na ressonância, na ultrassom, não vou ter visitar, mas eu tenho a mesma, vamos dizer assim, funcionalidade. Efetividade do toque. Não. Não, né? Não. O toque é o toque. Não, você está usando, você consegue entender. Consegue, mas assim, em uma ressonância, você só consegue observar uma anomalia na próstata se esta for um contraste. E aí o que acontece? O contraste é aquele examezinho horroroso, né, que você toma na veia, e você sente a alma saindo do corpo, é esquentador.
Mas o que é que acontece? No Brasil, 50% da população masculina tem intolerância ao contraste. Então você não fez o exame, faz uma ressonância com contraste, pode dar um pulo de grilo na veia, o zóio torta, e você bate a cascoleta lá mesmo. Né? Por isso que é importante fazer onde tem UTI. Então, mas se na sua família tem um histórico já de problemas de próstata, não precisa nem ser o câncer em si. Ah, meu avô teve uma inflamação na próstata. É importante que se faça. Pode fazer o PSA como prevenção, mas é importante que dos 40 ou aos 50 anos você faça o exame de toque. 10 segundos. O pior é preventivo de mulher e mulher faz, né? Nem se compara. Aí você tem uma outra situação também, que é a raça. Por que será que homens negros têm uma incidência maior? Muito simples. O homem negro tem 3 vezes mais melanina e testosterona que o homem branco. Tá vendo, Altamira? Você tem mais testosterona que os homens negros. Os homens negros têm tendência a ter. Por isso que tem a maior incidência. Não que trabalhe mais, né? Diga. Certo. Eu já fiz 12 canais. Sim. E continuo tendo ainda. Eu não está me perdendo muito, não. Certo. Às vezes eu me levanto até 2 vezes na noite. Eu tenho próstata também. E já está com muito tempo já. Mas não chegou a extrair da glândula, a fazer a cirurgia, não, né? Só fez o tratamento. Eu fiz o tratamento. Eu já assisti em empresa do canal duas vezes. Uma vez foi até para o Rio. Fiz outra vez, a primeira foi em Salvador, Maria. A segunda foi no Rio. Então é importante, no caso do senhor, ao menos uma vez ao ano, continuar fazendo esse acompanhamento, já que já teve essa incidência lá no passado, né? Então é importante uma vez ao ano o senhor fazer para verificar como é que está o PSA e também o exame de novo. A gente só indica a ressonância no último caso, por quê? Por conta da radiação. A ressonância tem uma radiação assim, eletromagnética muito grande. E aí você pode lhe favorecer em um lado, mas pode lhe prejudicar no outro. Por isso que a gente só indica no último caso. Deixa o cara ir pro Rio, o cara é chique. Mas pode, aplicar no São Lucas, Senise, Primavera, pode fazer aqui também. Não aqui na igreja. Obesidade e sedentarismo também. Veja, preste atenção. A obesidade, ela está assim como um fator intrínseco para muitos problemas de saúde. E o sedentarismo nem se fala, né? Então, não é só você ser obeso, estar acima do peso. É além de ser obeso, ser sedentário, ou seja, não fazer atividade física. Por isso que é importante ter esse cuidado. Pode passar o próximo, meu jovem, por favor. Uma outra situação que a gente precisa observar são os sintomas, como eu disse anteriormente. O câncer de próstata, ele não é considerado uma doença autoimune. Ou seja, você não nasce já com câncer de próstata. Doenças autoimunes são aquelas que você já nasce com problema, mas algumas delas só vêm a apresentar os sinais lá dos 40, 45 anos. É o meu caso, por exemplo, tireoidite de Hashimoto. O pessoal descobriu aos 40 anos de idade. Mas eu nasci com tireoidite de Hashimoto. Mas só veio descobrir aos 40 anos. Super normal, né? Porque aos 40 a gente começa a dar sinais de muitas coisas. A próstata não é diferente. Vejam. O paciente não sente absolutamente nada. Já na fase avançada, existe uma dificuldade ao urinar, ou já está muito fraco. Aí existem muitas pessoas que vendem aí nas internets, né? Não sei se você já ouviu falar. Óleo de semente de abóbora. Já ouviu falar? Tome óleo de semente de abóbora, que é excelente para a próstata. Não necessariamente, não há comprovação científica que o óleo de semente de abóbora seja bom para prevenir ou tratar a próstata. Não, Israel? Eu tenho duas perguntas. Sim. A primeira é sobre Tadalafila. Disse que quem tem a próstata crescida, o Tadalafila diminui. Tadalafila de quanto? De 5 ou de 20? Eu não sei, a gente vê muita coisa na internet, né? O de 5 é para terapia, né? Todo dia você toma. Exatamente, esse é para o tratamento da E o de 20 é para você ir para a academia, né? Não, é para levantar o astral dos rapazes que está triste. Isso. Aí, Beleza. isso procede? Sim, o Tadalafila, assim como o Sidalafila, ele foi criado com a intenção de prevenir ou
ou tratar da próstata, ou de 5 miligramas. Você toma uma vez ao dia em um passo de no máximo 90 dias, 3 meses. O Tadalafila de 20 ele já é utilizado para aquele pessoal que faz atividade física mais forçada ou para quem tem disfunção erétil ou ejaculação precoce. É o de 20, o de 5 é para tratamento. E temos meninos de 18 anos usando essa coisinha linda. Tomar em excesso faz mal também. Tudo em excesso faz mal, né? Até a soja. Principalmente a soja. Qual é a outra pergunta, meu jovem? A outra pergunta também é sobre o excesso do sexo, né? Se você fizer muito, é bom para a próstata. E já vi dizer que se você não pratica muito, também é bom. Qual dessas afirmativas são reais? Depende. Para você, o que seria muito e o que seria pouco? Pensa aí comigo. O que seria muito? Não, aí é a pessoa aposentada do governo federal, do Senado, que não tem que fazer, fica o né? Aí enfraquece a amizade. Uma vez ao dia, dependendo do seu estilo de vida, do que você faz, da sua idade, da sua saúde, não há problema algum. Não há problema algum. Até porque a gente não está falando de quantidade, estamos falando de qualidade. E se você também faz pouco, tudo que a gente não movimenta, o que vai acontecer? Atrofia. Então isso vai depender muito da condição de saúde do paciente, idade, condição de saúde, condição mental também, porque a nossa vida é regida pelo nosso sistema nervoso, né? Então se você é uma pessoa muito estressada, muito irritada, evidentemente se você fizer demais vai causar problema. Agora, o que se tem que fazer é exercitar. Mas como é que se exercita a próstata? Com a alimentação, não é com o ato sexual em si. Ok? Tem mais alguma pergunta? Pronto. Então, os irmãos estão meio assim envergonhados, né? E pode usar a Tadalafila? Para quê? Só vai utilizar se for necessário para o tratamento. Irmão César? Sim. A mulher não tem próstata. E a mulher desanimada. Sim. Todo, físico, mental, emocional, atividade física que você exerce, por exemplo, mulheres professoras, né, que têm uma atividade muito extensa, que estão muito tempo em pé, evidentemente que nem sempre ela está animada para ter algum tipo de coisa, né, de relação. Então, tudo tem que ser analisado e pensado. Porém, também vai trazer no futuro problemas para elas, não somente os ovários, mas também questão de seio, né, câncer de mama e tudo mais. Essa questão de quantidade é muito relativa. Tudo vai depender do estilo de vida dos indivíduos, né, principalmente o estado emocional. Vontade frequente de urinar à noite, geralmente à noite. Aí tem algumas pessoas que têm essa vontade frequente e falam o seguinte: eu só vou tomar água até 4 da tarde, que aí eu vou dormir, aí não tem aquela coisa de ficar acordando toda hora de madrugada para urinar. Não há necessidade disso. Se você conseguir durante o dia, preste atenção, tomar os seus 2 litros de água, tudo bem, seu corpo está hidratado, pelo menos, está hidratado. Mas isso não é indicativo de que lá para as 2, 3 da manhã você não acorde para ir urinar. Bom, pode acontecer de você ir 3, 4 vezes durante a madrugada urinar e você não tem problema de próstata, você pode estar diabético. Simples assim. Diabetes causa isso, esse desconforto de você ir várias vezes ao banheiro. Então você precisa identificar: olha, estou indo 3, 4 vezes de madrugada ao banheiro. Não pode ser de próstata, pode ser diabetes. Não é. Né? Ácido em água. Que água alcalinizada, acidificada é essa? Eu tomo muita água, eu sinto que eu não tomei muita água hoje ainda. Para não afogar a goela, né? A garganta. Aí eu olhei ali, agora eu peguei agora. E água diariamente. Possivelmente pode ser algo relacionado à sua garganta, às glândulas, aí tem que fazer uma investigação.
Não pode ser especificamente já. Está crescendo que a barquinha? Tem que fazer introdução do O senhor está comendo muito, né? Parte pesada. Sim. Não é boa. Sim. Vai fazer, vai faz, né? Tá, certo. Mas praticamente o jejum. Então, o ideal seria o senhor fazer alguns exames laboratoriais para a gente saber se de repente o seu sangue ele não está o que a gente chama na medicina molecular de acidificado, ou alcalinizado, ou expresso oxidativo, ou glicado. Então, como o povo dá, né? Tem que fazer um exame para saber se é. Aí é um conjunto completo, tem que pegar todos os exames aí para fazer, para verificar a quantidade de alimentos que o senhor está usando, se o senhor está usando menos, tal coisa, mais, tal coisa. Está usando muita proteína, menos carboidrato, menos líquido. Então, é um conjunto completo para a gente poder investigar. Se no supetão, como diz o baiano, não tem como a gente identificar. Se a água está lhe trazendo desconforto em termos de gosto, possivelmente o seu fígado deve estar com gordura, que a gente chama de esteatose hepática. Geralmente, quem tem esteatose hepática tem um gostinho diferente na água, a água fica um pouco mais alcalinizada. Mas é importante a gente investigar, certo? Obrigado. Tá, hoje não, porque hoje é sábado, a gente investigar. Sangue na urina ou também no sêmen e dorócia, tá? Bom, fui ao banheiro, urinei, sai um pouco de sangue na urina. Vou morrer? Vai, não hoje. Ninguém vai virar Jequitibá aqui 600 graus, né? Pode ser o quê? Você pode ter inflamado um pouco a próstata. Por exemplo, pessoas que moram na zona rural, que andam muito a cavalo, que montam muito, tem um risco muito grande de inflamar a próstata. Você fica naquele latente ali o tempo todo. Inclusive, existem estudos de vaqueiros, por exemplo, que são inférteis, que não conseguem engravidar as mulheres por conta das várias pancadas que dão na próstata. Vários jogadores de futebol, por exemplo, que têm uma atividade física muito intensa, também não conseguem dar filhos às suas esposas por conta das várias pancadas, né? Isso não é mito, isso é verdade. E a dorose, agora veja, quando você, que é homem, sente dor muito forte nos ossos, isso não quer dizer que pode ser próstata, pode ser um reumatismo também, tá? Pode ser uma febre reumática, pode ser até uma osteoporose. Mas quando há a definição de câncer de próstata, esses são os sinais maiores. Meu jovem, pode passar o próximo, porque já está, meu tempo já esgotou. Uma outra coisa importante. Primeiro, vamos lá. Vamos fazer o PSA do sangue. Eu estou com 40 anos. Não há casos na minha família de câncer de próstata. Preciso fazer o PSA? Qual é o problema de fazer? 18 conto. Só R$18 passa. Por quê? Porque já estamos em uma idade que as coisas aparecem. Isso é fato, isso é super natural. Né? É aquela velha história que a Bíblia fala: o que sucede ao ímpio também pode suceder ao justo. Então não tem problema algum. Eu fiz o PSA, o médico percebeu que deu uma alteração no PSA. E agora? Ele vai indicar, primeiro, ou a terapêutica mais adequada, vai lhe passar uma medicação, como foi citado aqui, por exemplo, da tadalafila, ou nem da tadalafila. Ele pode lhe passar, por exemplo, o Camberry, que é muito utilizado hoje até para infecção urinária. Se estiver muito inflamado, ele pode solicitar ou indicar o exame de toque retal. Como disse, 10 segundos, ele avalia a consistência e o tamanho. Esses 10 segundos do exame de retal, ali já está avaliando tudo. Que uma ressonância não tem como a gente avaliar. Que uma ultrassom não tem como a gente avaliar. O toque é necessário. Por exemplo, na mulher, quando a mulher vai para o parto, como é que o médico sabe se ela já está boa para parir? No toque. Verifica a dilatação, né? Olha, você está com 6 de dilatação, não está doendo. Então, a mesma coisa na próstata. Aí o pessoal fica, mas tem vergonha. Dá para os olhos. Fecha os olhos. 10 segundos lá orando. Pronto, mas acabou, nem dói. Okay? Mesmo que ela esteja inflamada, o toque retal não vai incomodar, porque só precisa saber a posição, tamanho e tudo mais, ok? É importante.
Os exames, eles são, ó. Cara, Atenção. Vocês comem já, peraí. Vocês comem já. Pressão, ninguém baixou ainda, nem a glicose. Os exames são complementares. Um não irá substituir o outro. Se simplesmente, de acordo com a anamnese, com os seus sintomas, o médico disser o seguinte: bora logo para a ressonância. Bora. se o seu plano cobrir, Faça a ressonância. Olha, bora fazer um contraste. Bora. Gente, a prevenção é fundamental. E é melhor fazer um procedimento desse do que estar em uma cama de hospital. Tá? Nós temos uma amiga aí de 36 anos de idade, amiga de infância da minha esposa, que estava no hospital. O Andrade até conhece a paciente dele. Estava tratando câncer, com 3 filhos pequenos. Começou no câncer de mama, passou agora no pulmão, do pulmão foi agora na coluna, e ela daria tudo para ter a saúde dela de volta. Enquanto a gente tem saúde e fica com essa bobagem. Ou então diz assim: eu não sinto nada, então você já morreu, porque não sente nada de fundo. Aí é que está o grande problema. Eu não sinto nada. E quem disse a você que as doenças avisam? a ausência de dor não quer dizer que a pessoa não está. Que seja ausência de doença, seja ausência de enfermidade. É exatamente por não estar sentindo nada que a gente precisa se cuidar. Ok? Tem que ficar atento. Ó, os sinais estão aí, né? E a gente precisa analisar. Próximo, por favor. Concluindo. Bom, quando começar os exames, como já dissemos, aos 45 anos, homens com fatores de risco, negros e história familiar. Aos 50 anos, homens sem fatores de risco. Tem uma vida saudável, não há incidência em minha família. Pronto, estou com 50 anos. Mas isso é o que, gente? A minha indicação é evidente, né? Eu estou com 50 anos, faça o toque retal. Antes disso, já vá fazendo o PSA, para ir observando, para ir verificando. Por quê? Porque as nossas taxas metabólicas, ela pode mudar a qualquer momento. Vou dar um exemplo simples. Alguém aqui tem a síndrome do jaleco branco? Vai ao médico, vê o médico, pode ser um açougueiro, todo branco. Eu vim até de branco hoje, parecendo padre, né? Então, alguém tem essa síndrome aqui? Eu tenho pacientes que têm. Eu tenho pacientes que não são hipertensos, mas se virem de branco, vai lá para 19. Eu já comecei hipertenso. E qual foi o problema? É que eu tenho um médico CEO. Ué? Fiz nada. Do branco ao azul, né? Eu uso verde, preto, azul. Já por conta disso. E muitas vezes estão fazendo isso, né? Tirando a parte branca das paredes, colocando outras cores. Síndrome do jaleco branco. Isso pode acontecer no sangue também. Eu estava ali de boa, tranquilo, vi o médico, vou tirar ali o sangue, dá um desequilíbrio metabólico fantástico, o açúcar sobe, ou desce, é uma confusão medonha. Nosso corpo é muito maravilhoso, mas ele é estranho também, né? Fala. O meu problema da depressão não é o dialeto, eu acho que é o total. Sim. Porque se eu fizer Aferir a pressão em outro local. em casa, ou na casa do meu amigo, a pressão não vai. Se aferir aqui na igreja, vai buscar direto, né? Mas por quê? Qual é o que é que o hospital em causa? Eu não sei por quê, porque é normal, mas não chega lá, Já sobe, né? Aí o que a gente tem que fazer? Tem que pegar os irmãos, levar para fora do hospital, aferir a pressão e depois voltar de volta. É o jeito que tem que fazer. Bom, isso acontece, mas o que é que a gente precisa fazer? Precisa tratar isso na mente. Porque vamos lá. Eu tive um problema, eu fui para emergência. Qual é o primeiro sinal que a gente tem que fazer? Aferir pressão, não é assim, Paulinho? Fui para emergência, eu tenho que saber se a pessoa é ou não hipertensa. Então, se eu não afiro a sua pressão para saber como é que está, claro que a gente tem os sinais para saber se de fato é emocional e se aquele ambiente ali lhe trouxe, aquela ambiência ali lhe trouxe esse desconforto. Mas precisa aferir a pressão. Não pode tirar essa mão. a nossa igreja vai parar com a missão. Sim. No local lá da missão, a minha pressão está alta. Só que chegando em casa, a pressão está mais, a minha pressão não dia. Então, o senhor é um típico homem caseiro. Tem que ser tratado em casa. Tem essa questão também. Ou é pré-hipertenso. Sim, porque você está ali com a sua pressão 11, do dia que está 19, então já tem alguma coisa que precisa ser investigada, né? Tem a ver. 12 por hoje é considerado pré-hipertenso. 12 por hoje. O pessoal fala hoje 11 por 7, aí quando for
ano que vem a Sociedade Brasileira de Endocrinologia já muda, a cardiologia também, é uma confusão mental. Eles não entram em consenso sobre isso. Né? E quando a gente precisa fazer isso, vamos anualmente. Olha, atenção, cheguei nos meus 45 anos, não tenho histórico, bora fazer o PSA, que não é tão caro assim, até o SUS cobre e evita muitos problemas, tá? Próximo, já estou concluindo, antes que nada me demita. Quais são os tipos de tratamento? Primeiro deles, vigilância ativa. Percebeu os sinais, procure logo atendimento médico. A cirurgia é a prostatectomia, né? Que é a remoção da glândula. Vamos lá. Se eu retirar minha próstata, eu deixei de ser homem? Não. Você só vai deixar de ser homem se você mudar o seu nome, de João para Maria. Aí, juridicamente você deixou de ser homem porque você mudou o nome. Não. Não existe isso. A gente consegue viver tranquilamente sem a próstata, se ela não vai estar para nada. É o caso das mulheres quando fazem a esterectomia total, retira o ovário, o trem todo, né? Não está servindo para nada, ela não está, porque a próstata é como a tireoide. São glândulas que elas precisam trabalhar. E elas têm uma conexão muito grande. Se elas não estiverem aí em equilíbrio, tem que ser retirado. Há casos, por exemplo, de pessoas que fizeram a cirurgia de próstata que tiveram que depois retirar a tireoide porque ficou em desequilíbrio. Então isso é um fator bem importante. A radioterapia, né? Fez a cirurgia, mas eu já retirei. Vai ter que fazer radioterapia para entrar em equilíbrio as células ali, estão todas intoxicadas. A hormonioterapia, nesse caso, não é o urologista que passa, aí já é um nutrólogo, um ortomolecular, ou até mesmo endócrino, né? Se tiver essa especialidade. E o tratamento ele tem que ser individualizado. Existe um tabu muito grande na ação, eles falam assim, bora lá, meu bisavô não teve, meu avô não teve, meu pai não teve. E por que eu tenho que ter? Não sei, você tem. E agora você tem que tratar. Não tem essa história, meu pai tem muito essa história. Ah, mas na minha família não tinha isso. Pai, seu pai foi de 1902, lá da época do Rococó. Se brincar foi até aluno de Ellen White. Então deixa de bobagem. Né? E seu pai não teve, o que o senhor não vai ter. Porque ele teve um estilo de vida diferente do outro, e eu, evidentemente, tenho outro. Né? Então, a gente precisa trabalhar com esse processo do equilíbrio. Aí tem alguns mitos e verdades aqui, obrigado, meu jovem. Câncer de próstata acaba com a vida sexual? Não. Existem, inclusive, pessoas que, depois que fizeram o tratamento da próstata, ficaram, ó. Olha aquilo. Eu conheço uma esposa que disseram o seguinte: graças a Deus, o meu marido teve problema de próstata, que hoje ele está topado. Né? Então não existe isso, deixei de ser homem. Não. É o caso do mito das mulheres também. A mulher fez esterectomia total, não tem mais ovário, eu deixei de ser mulher, não sinto mais prazer. Sua cabeça precisa ser tratada. Né? Quem não tem sintomas, não precisa fazer exame, é um outro mito. Nem sempre ele dá os seus sinais, precisa fazer o exame. Andar de bicicleta causa câncer? Não. Não causa, nunca ouvi falar. Uma bicicleta causa bicho. A alimentação saudável ajuda na prevenção? Sim, porém, o que é que eu preciso falar com vocês, principalmente com os meus queridos aqui da Reforma? A alimentação, de fato, ela previne muita coisa, mas eu preciso saber como me alimentar. Então, bora lá. O excesso de soja, de isoflavona, já tem estudos, inclusive aqui no Brasil, no INCA, pode desencadear no homem câncer de próstata se você utilizar em excesso. Soja é um alimento que você tem que ter muito cuidado ao usar. Principalmente que a nossa soja, 95% dela é transgênica. Ela é geneticamente modificada. Aliás, hoje praticamente tudo, muita coisa hoje não está mais natural, né? Tem as frutas e verduras. Então, a alimentação saudável ajuda sim, mas isso não quer dizer que, bora lá, eu vou chupar uma melancia inteira todo sábado, bater o suco no semente, que é bom para a próstata. Sim, é bom para a próstata, para os rins, para a bexiga, para tudo que é trem. Mas isso não quer dizer que você não pode vir a ter um problema. Então você tem muito cuidado com isso também. Saber como se alimentar e do que se alimentar. Ok? Fechando, bora lá próximo. Não fumar, né? Que isso é fato, vamos lá. Evitar excesso de gordura animal, não é o nosso caso aqui, mas as gorduras boas, né? Azeite de oliva, óleo de coco, isso também em excesso pode prejudicar. Não é porque é natural que eu tenho que utilizar em excesso, certo? Então tudo tem que ser em equilíbrio. A Bíblia é tão fantástica que ela fala que até fazer do
Dos livros, muito uso é em Fábio da Carne, você fica doidão. Ainda bem que ainda não fiquei. Atividade física, olha, pelo menos 30 minutos. Irmãos, se vocês fizerem pelo menos 30 minutos de caminhada ao dia, isso já ajuda pra caramba. Tá? 30 minutos já é suficiente. Combater a obesidade, é o nosso caso aqui, não fumar e também não usar bebida alcoólica. E eu fecho agora com o último slide, por favor, deixando uma frase para vocês. O preconceito não pode ser maior que a sua vontade de viver. A gente precisa cuidar, fazer os nossos exames e incentivar os amigos e familiares a também fazer. Irmãos, vamos quebrar esse tabu, essa bobagem de não procurar assistência médica em qualquer situação para prevenir e cuidar da nossa saúde, tá? Ah, mas eu tenho vergonha. Se vergonha pagasse conta, muita gente era rico, né? Então não tem que ter vergonha. Tem que ir. Poxa, mas eu nunca fui ao médico. Tá tirando foto. Eu nunca fui ao médico. E agora, nessa idade, qual é o problema? Inclusive, nós tivemos casos de irmãos nossos na Bahia que morreram, já idosos, porque não queriam ir ao médico, porque disse que era coisa do inimigo das almas e que não tinha que ir para médico. Morreram por incredulidade e por bobagem. Então não existe isso. Faça os exames, vá ao médico. Você tem que ser, tem 12 urologistas só, tá? Mas tem vários médicos aí. Não deve comer. Não deve. Glúten. Glúten não tem vitamina nenhuma, né? Ele é uma sola de sapato maravilhosa, que inclusive é altamente inflamatório, né? Trigo em geral, né? Trigo em geral. Certo? Então, ó, essas são as dicas para vocês. Deus abençoe, muito obrigado. E vamos ter o café da manhã, né? Agora, né? Deus, alguém tem mais alguma pergunta a fazer antes de mais perguntas para você? Alguém? Sério? Sobre um litro só na música, fora do dia. Se madrugar, só quando leva uma ajuda para vocês. Não, tem a ver com. É, você se afogou, né? 9h30 até 11 da noite já é um horário bem satisfatório, né? Que na verdade, você, 1h30 de academia, você deve fazer uns exercícios intensos, né? Então, esse litro bem que você toma, você aumenta 50% dele, você precisa eliminar. Como a nossa bexiga só comporta no máximo 300 ml, né? No máximo 300 ml, então passou disso aí, você já pode inflamar a próstata já. Deu o sinal, você tem que eliminar. Foi bem até boa essa sua pergunta, porque existem muitas pessoas, não somente homens quanto mulheres, então, que está com vontade de eliminar e fica prendendo a língua. Isso é um perigo terrível, tá? A gente não tem que prender, está com vontade de eliminar, está com vontade de fazer o 2, fala, entendeu? Largue o trem lá e fala, porque é prejudicial e no caso da gente inflamatório. Aí porque o pai já é coroa e na próstata, você está na academia. Não, é importante que você vá. Se você consegue ir ao banheiro e voltar ao sono, perfeito. Agora, se você vai e volta ao sono, vai embora, quando o sono espalha, aí já é mais complicado, aí já tem que tratar. Contudo, esse horário de academia já não é adequado, mesmo que você seja jovem. Mas já não é adequado. É melhor horário, melhor plano, né? Agora, 5 da manhã, vai fazer sua academia. Mais alguém? Não, sui generis não tem muito a ver, né? Se amarela. É claro que uma urina, quanto mais transparente, melhor é. Mas mesmo que você tome bastante água, não sei se é o seu caso, e ela continua amarela, pode ser a sua característica genética. É como, por exemplo, a questão dos dentes, né? Tem gente que tem um dente mais claro, outro mais escuro, questão genética. Então, se você tomar bastante água, mas ela continua amarela, beleza. O perigo é ela virar cor de vinho, né? Complicada. Se ela escurecer mais, se ela passar da tonalidade de cor para cima, aí que é perigo. Mas se ela está amarelinha, beleza. É o que a gente chama urina dos correios, né? Urina do Mercado Livre. Amarela. Alguém tem mais alguma pergunta? Sim. Que legal. O senhor já foi ao seu médico para o que perguntou a ele? Porque se o senhor já fez os 2 procedimentos e continua crescendo, aí precisa fazer uma ressonância para saber se não é algo
alguma disfunção glandular. Água. Água no testículo. Aí você tem que ir ao médico 2 vezes no ano, nesse caso. Né? Porque já pode dar uma hiperplasia um pouco mais severa. Como você já teve outros históricos, então é importante fazer o que a gente chamou ali de hormonioterapia. Então precisa saber quais são as deficiências vitamínicas que o senhor está tendo para que esteja tendo esse aumento do testículo. Geralmente é carência de zinco, magnésio, selênio, né, fosfato, testosterona também, porque quando chega na idade do senhor, né, já passou dos 40, né? A testosterona pode dar uma caída também. Então tudo isso tem que ser avaliado. 86, né? Então, mas se é importante fazer a retirada da próstata, retire. Agora, se o médico vai avaliar, porque como você já está com 86 anos, então tem vários riscos aí, fatores, né? Questão diabética, renal parasítico, renal zincs. Se ele disser não posso tirar, ele vai fazer o controle hormonal com o senhor. Aí o senhor tem que dizer o seu estilo de vida. Olha, eu sou vegetariano. Quantos anos tem que o senhor não come carne? E quantos anos o senhor não come carne? Quantos anos tem que o senhor não come carne? E já foi, não é nem nascido ainda, né? Então, tudo isso eu tenho que conversar. Ele vai passar para uma nutricionista especializada e vai dizer qual é o tipo de alimento e de reposição que o senhor precisa fazer. Agora, se o senhor tiver condições de fazer a cirurgia, a minha sugestão é que o senhor faça. A gente guarda dinheiro se tiver um problema, né? Sim, é que é mais moderno, só é chique, você vai para o Rio de Salvador fazer isso, né? Mas converse com o seu médico sobre isso, tá? Meus amores, Deus abençoe, muito obrigado aí, Mama Lene, obrigado pelo convite, saúde a todos.